Desde quinta-feira passada, dia 15 de março, os meus dias não têm sido o mesmo. Eu amanheci com uma notícia, nós amanhecemos com uma notícia de que Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, eleita com 45 mil votos, com mais de 45 mil votos, foi executada sumariamente na noite da quarta-feira. E de lá para cá, ao invés de nós encontrarmos somente falas de comoção, de indignação e de luta, nós tivemos que nos deparar com falas, frases e posicionamentos fascistas. Não gostava de defender bandido? Acusava a polícia sem provas? Provou do próprio veneno. Agora aguenta. Quanto mimimi para uma defensora de bandidos, morreu, enterra logo, já está fedendo. Marielle já matou muitos com sua apologia às drogas, assassina, já foi tarde. Marielle que se foda, foi tarde. Vítima do próprio veneno. Viva Ustra, a dona não gostou. Morreu porque tinha língua de tamanduá. Menos lixo no Brasil, obrigado a quem matou. Uma vagabunda comunista a menos. Já foi tarde. Já foi tarde. Morreu tarde. Já foi tarde. Foi tarde. Oi gente, bem-vindos ao Luft Balloon, eu sou o Bruno Nepo e você está a bordo do nosso balão de 10. No vídeo de hoje eu quero partilhar com vocês um pouco da minha tristeza, minha indignação em relação não somente ao fato da morte, da execução da Marielle, mas muito mais do como nós lidamos com esse fato, como o brasileiro médio lidou com esse fato. Ao ver as notícias da morte de Marielle e ler os comentários dos posts nas redes sociais, dos vídeos, aqui no próprio YouTube, eu fui percebendo que há muito em nós para ser mudado em relação à nossa humanidade. E me lembrei de um conceito da filósofa alemã política Hannah Arendt, a banalidade do mal. Por que nós nos regozijamos, nos alegramos quando uma pessoa que não concorda com o nosso posicionamento político é morta? Por que nós festejamos quando alguém que não tinha nada de mal na sua carreira política morre? Isso já tinha acontecido antes com a esposa do Lula, com a dona Marisa, quando nós vimos muitas pessoas também festejando. Isso acontece todos os dias quando morre um traficante, um assassino. Isso acontece quando morre uma pessoa que era usuária de drogas. A sociedade de intelectualidade média comemora. Hannah Arendt trabalhou o conceito de banalidade do mal no seu livro Eichmann em Jerusalém. Ela escreveu esse livro após acompanhar de perto o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém no ano de 1961, após ele ser preso em Buenos Aires. Eichmann era um alemão que transportava os judeus para os campos de extermínio. Inicialmente ele disse que não sabia o que estava fazendo, mas logo depois, alguns meses de trabalho, ele sabia exatamente que ele estava levando pessoas para serem executadas. Quando foi julgado, ele disse que não haveria mal nenhum em obedecer ordens. O que assustou Hannah Arendt foi que ela estava assistindo o julgamento de um homem que ajudou a matar milhares de pessoas e ele parecia alguém normal, alguém que ela poderia, por exemplo, encontrar de manhã numa padaria, alguém que poderia ser vizinho dela, alguém que tinha família, que tratava bem os filhos, alguém que não parecia imediatamente ser uma pessoa má. E aí ela entendeu que o mal, ele não é uma característica ontológica, ele não é uma característica que é posta, por exemplo, como oposta ao bem. Não é uma característica natural do ser humano, mas ela é uma característica política, que ela é ensinada, ela é disseminada e ela é vivida em sociedades totalitárias. O tipo de posicionamento do Eichmann, ele é visto na nossa sociedade hoje. As pessoas não pegam diretamente, mesmo porque não podem, em armas para matar aquelas com as quais não concordam, mas se alegram quando elas morrem porque elas acreditam que aquelas pessoas não fariam bem no mundo. Elas perdem a noção de humanidade porque não entendem que ao morrer alguém, morre uma pessoa, independente de quem ela seja. E quando não se comemora, sente
sente-se uma indiferença. Muitos também disseram que não deveria ser levado tão a sério essa morte, que não deveria ter acontecido tantas manifestações. O que a Hannah Arendt fala sobre a banalidade do mal é que muitas vezes ele não é direto, mas ele leva a pessoa a uma indiferença em relação ao mal. Ela não reconhece mais o mal e o bem na sociedade. Esse tipo de posicionamento é gerado em contextos políticos em que há, em relação à população, uma grande massificação. E essa massificação, ela faz o ser humano perder a noção de três coisas. A primeira noção que o ser humano perde é a noção de humanidade. Não há um momento em que a pessoa se reconhece no outro. Uma vida mais ou uma vida menos, não sendo uma pessoa próxima a mim, uma pessoa que eu goste, para mim não importa. Porque eu não reconheço no outro uma pessoa, alguém importante, um indivíduo. Segunda noção, que é a noção de individualidade. Num contexto de massificação, o indivíduo não se reconhece enquanto responsável por uma morte, assim como aconteceu com Eichmann. Eichmann acreditava que ele, enquanto indivíduo, não tinha nenhuma responsabilidade sobre a morte dos judeus, porque ele acreditava que aquela responsabilidade, a morte daquelas pessoas, era a responsabilidade do Estado. Isso acontece hoje em dia também, quando se morre um negro, um traficante, quando se morre um pai de família, quando se morre um policial, quando se morre uma vereadora executada dessa forma, quando se morre qualquer pessoa pelas mãos da violência urbana, quando se morre qualquer uma dessas pessoas, se coloca a culpa no Estado. Mas o indivíduo não reconhece que ele tem, de alguma forma, alguma responsabilidade em relação a essa violência, que ele pode fazer alguma coisa. Há um distanciamento, uma alienação em relação à responsabilidade, que aí sim é a terceira noção que queremos dizer aqui, que é a responsabilidade. A responsabilidade, a falta de noção em relação à responsabilidade é o momento em que eu me afasto das consequências do crime. Ou seja, muitas pessoas enxergam os crimes somente como dados, como números, mais uma pessoa, e aí não entende que aquele crime ele afeta todo um contexto social, não só a família, mas também, dependendo do crime, um contexto do grupo que aquela pessoa pertencia ou a quem aquela pessoa representava, no caso, por exemplo, da Marielle, como vereadora, que representava tanto as pessoas que votaram nela como as pessoas que confiavam no trabalho dela e a quem ela defendia enquanto defensora dos direitos humanos. Então a Hannah Arendt ela propõe uma única possível saída para que nós entendamos o mal não como algo banal, mas como algo que é danoso à nossa sociedade. É o uso da consciência, é a expansão do uso da consciência. Eu creio que essas pessoas que comentaram essas baboseiras nos posts, nos vídeos, elas abdicaram inclusive do uso da própria razão, da lógica. Não faz sentido você comemorar a morte de alguém. Não faz sentido você ficar pra cima, ficar bem quando uma pessoa morre e ainda mais da maneira com que morreu. O que a Hannah Arendt fala é que nós precisamos promover o uso da consciência, da racionalização dos fatos. E para que isso aconteça, nada melhor do que a educação ampla, livre e profunda para todos. Eu peço que se você gostou desse vídeo, você curta, compartilhe nas redes sociais. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Permaneçamos na luta e até a próxima.